convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias lá no primeiro livro de Samuel, 1 Samuel, capítulo 17, versos 17 a 20. Estarei compartilhando com os irmãos hoje uma pergunta. A quem você tem dado ouvidos? Ou melhor, para onde você tem olhado? Ou ainda, para onde você tem pendido? A quem você tem cedido? A quem você tem atendido? E, ao mesmo tempo, quero convidar os irmãos a fazermos uma viagem até o Vale de Elá, ali em Socó de Judá, entre Socó e Azeca, no Vale de Elá, próximo de Judá, onde estará sendo realizada uma grande batalha, por que não dizer a maior batalha registrada na palavra de Deus. 1 Samuel 17, versos 17 a 20. E a palavra do Senhor diz assim: um dia, Jessé disse a Davi: leve depressa para os seus irmãos que estão no acampamento esses 6 com grãos tostados e estes 10 pães. Leve também estes 10 queijos para o capitão deles. Veja como estão seus irmãos e traga notícias deles. Os irmãos de Davi estavam com Saul e o exército israelita no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Davi deixou as ovelhas com outro pastor e na manhã seguinte partiu bem cedo com os presentes, como Jessé havia ordenado. Chegou ao acampamento quando o exército israelita saía para o campo de batalha, com gritos de guerra. Como disse os irmãos, é a batalha, ou é a disputa, ou é o combate mais conhecido da palavra de Deus, entre Davi e Golias. E de um lado estava o exército de Israel, com homens comandados sob a liderança de Saul, rei de Israel. Do outro, o exército dos filisteus estava representado apenas por um homem só, chamado Golias. E Golias desafiava e humilhava os soldados de Saul. Davi tinha ido ao fronte da batalha para levar mantimentos aos seus irmãos e trazer notícias para Jessé, seu pai. E aí, irmãos, eu comecei a analisar esse cenário dessa disputa, desse combate que estava por vir, e comecei a imaginar que muitas vezes nas nossas vidas, nas nossas caminhadas, nós temos alguns embates, nós temos algumas lutas, nós temos alguns inimigos que se apresentam diante de nós. E muitas vezes nós somos tentados a olhar na direção daquilo que não é a vontade de Deus. Ou muitas vezes nós somos tentados a dar ouvidos àquilo que não é o desejo de Deus para as nossas vidas. E eu comecei a imaginar que, assim como aconteceu com Davi, muitas vezes acontece com as nossas vidas, com as nossas dificuldades, com as nossas adversidades. A primeira lição que eu posso extrair do texto é que estamos diante de um problema identificado. O invencível Golias esbravejava, amedrontava e desafiava o exército de Israel. Dos versos 3 a 10, a gente vai perceber um relato muito minucioso de quem era as Golias, a condição em que ele se encontrava e a maneira como ele tratava o povo de Israel. Veja os versículos 3 a 10. Assim os filisteus e os israelitas ficaram frente a frente, em colinas opostas, com o vale entre eles. Então Golias, um guerreiro filisteu de Gate, saiu das fileiras do exército filisteu. Ele tinha 2,90 metros de altura, usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escama de bronze, que pesava 70 quilos. Também usava caneleiras de bronze e carregava no ombro um dardo de bronze. A haste de sua lança era pesada e grossa, como o eixo de um tear, e a ponta de ferro da lança pesava cerca de 7 quilos. Seu escudeiro caminhava à frente dele. Golias parou e gritou para as tropas de Israel: por que saíram todos para lutar? Eu sou filisteu e vocês são servos de Saul. Escolha um homem para vir aqui e lutar comigo. Se ele me matar, seremos seus escravos. Mas se eu o matar, vocês serão nossos escravos. Desafio hoje os exércitos de Israel. Mandem um homem para lutar comigo. E aí está, irmãos, apresentado a grande dificuldade, o grande problema que se apresentava sobre o povo de Israel. Um gigante chamado Golias, que amedrontava, que humilhava, que esbravejava e se deparava contra aquele povo de Israel. E é impressionante quanto muitas vezes a gente se depara com situações assim. Gigantes que são maiores do que nós mesmos, gigantes que querem tomar conta das nossas mentes, dos nossos corações, do nosso futuro, e a gente começa a imaginar tudo aquilo que está por vir em função desse gigante que se revelou à minha vida.
Quando eu leio o texto, do verso 3 ao verso 10, começa a imaginar, irmãos, isso é comum, é algo natural, ainda que não seja o certo, mas quando estamos diante de um grande inimigo, é comum ficarmos analisando cada aspecto e passamos a conhecer em detalhes as características desse inimigo. Quando muitas vezes é uma enfermidade, alguns têm a prática de abrir o Dr. Google e saber quais são as consequências dessa enfermidade, quais são os problemas, quais são os desdobramentos. Muitas vezes nós agimos assim, movidos pelo medo, pela inquietação, pela dúvida daquilo que nos separa ou que nos repara aquele momento que estamos vivendo. Quais as probabilidades daquilo ali ser curado com remédio, com tratamento paliativo ou um chá? E muitas vezes nós ficamos somados ou ficamos cercados de muitas informações fruto daquilo que temos à nossa frente. E muitas vezes a gente se depara com tantos crendices a respeito daquilo, como vencer, como superar, como ficar curado. E eu começo a imaginar que, pelo relato bíblico, irmãos, o exército de Israel também conhecia o seu inimigo. Provavelmente aqueles filisteus, aquele gigante filisteu, já havia estado contra o povo de Israel. Os filisteus eram inimigos do povo de Israel. Então já era uma batalha que se repetia há algum tempo. Já era algo que já viviam há algum tempo. Os filisteus foram expulsos por Moisés da terra prometida de Canaã. E a partir dali tudo começou a acontecer na luta entre os filisteus e o povo de Israel. Primeira coisa, como o problema Golias surgiu? O versículo 4 diz assim: então Golias, um guerreiro filisteu de Gate, saiu das fileiras do exército filisteu. Quantas vezes temos detalhado para alguém como o problema surgiu? Olha, quando eu peguei o celular do meu filho, descobri uma mensagem. Olha, quando abri o celular do meu esposo, quando abri o celular da minha esposa, quando abri a bolsa da minha esposa, me deparei com um grande problema. Olha, quando eu fiz um exame de rotina, um exame comum, me deparei com esse grande problema. Sabe, irmãos, muitas vezes a situação aparece ou se aparece ou se coloca diante de nós de maneira surpreendente. E muitas vezes quer roubar a nossa paz. A Bíblia diz que Golias aparecia e começava a afrontar o povo de Israel. Não sei o que hoje tem afrontado a sua vida. Não sei o que hoje tem tomado corpo, ocupado espaço na sua mente, no seu coração e tem desejado roubar a sua paz. A segunda coisa é a aparência de Golias, que já transmitia ou já deixava transparecer muito medo. O verso 4 ainda, a parte B, diz assim, ele tinha 2,90 metros de altura, ou seja, era um gigante. E aquilo lhe causava medo. E quando trazemos isso para os nossos dias, irmãos, começamos a imaginar quantas e quantas pessoas estão passando por uma situação como essa. Olha, o diagnóstico foi preciso, foi aquela enfermidade, foi aquele resultado. E nós começamos a sofrer em função do tamanho daquela enfermidade e começamos a olhar para o tamanho do nosso gigante, daquele que vem contra nós. Ainda baseado no texto, a gente começa a imaginar a condição desse homem, desse gigante que vinha contra nós ou contra o povo de Israel. Versos 5 a 7. Usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze, que pesava 60 quilos. Também usava caneleiros de bronze e carregava no ombro dardo de bronze. A haste de sua lança era pesada e grossa, como o eixo de um tear, e a ponta de ferro da lança pesava cerca de 7 quilos. Seu escudeiro caminhava à frente dele. Quantas vezes, irmãos, começamos a imaginar quantas dificuldades temos enfrentado em função desse problema? Um problema que começa a tomar corpo em função da valorização que eu tenho dado para ele. Em função do medo que tomou conta da minha vida, aquele problema que era uma simples dificuldade começa a tomar corpo e logo se torna um gigante. Afinal, ele vem com um capacete de bronze, veste couraça de escama de bronze, ou seja, não é tão simples. Se fosse tão simples, eu não teria tanto medo. Mas é algo que é tenebroso, algo que roubou a minha paz, ou algo que não sei exatamente como resolver essa situação. Quantas vezes, meus irmãos, esses gigantes têm aparecido diante de nós, têm se apresentado diante de nós. E muitas vezes eles procuram roubar a nossa paz e transmitir a certeza de que nós somos falíveis, nós somos fadados ao fracasso, que não tem mais jeito, que você está perdido, que não tem mais saída. E é interessante que existia uma motivação para aquele gigante. No verso 10, a Bíblia diz que Golias parou e gritou para as tropas israelitas: por que saíram todos para lutar? Eu sou filisteu e vocês são servos de Saul. Escolha um homem para vir aqui lutar comigo.
Quantas vezes, irmãos, temos visto situações desagradáveis em relacionamentos, em pessoas que querem prevalecer pela tonalidade ou pela altura da sua voz. E começa a gritar, quando começa a perder razão, começa a aumentar a sua voz, para que aquilo ali possa servir como ameaça àquele que está do outro lado. Afinal de contas, eu sou um gigante Golias. Afinal de contas, eu estou amedrontando e só com o meu grito vocês tremem nas bases. Quantas vezes, meus irmãos, minhas irmãs, nós temos sido afetados em função dos Golias que têm se deparado, que têm aparecido diante de nós. Mas enquanto ainda uma outra característica. Golias frustrava toda e qualquer perspectiva, possibilidade de vitória do povo de Israel. O verso 11 diz assim: quando Saul e os israelitas ouviam isso, ficaram amedrontados e muito abalados. Não sei o que você tem feito em função de uma notícia desagradável, que chegou ao seu conhecimento, que chegou à sua casa. Os israelitas, eles começavam a tremer, já imaginando o pior. Que eles seriam derrotados, que seriam humilhados, que seriam subjugados diante do domínio dos filisteus. E é interessante que eu percebo também que era algo que continuava batendo a porta daqueles homens. Eles não tinham condições de descansar, de relaxar, de esquecer. Veja o verso 16. Durante 40 dias, pela manhã e à tarde, o guerreiro filisteu se apresentava diante do exército israelita e o desafiava. E eu começo a imaginar que era o primeiro pensamento na manhã e o último pensamento da noite. Já acordava pensando no problema. Já dormia pensando no problema. E aquilo ali começou a tomar corpo. Aquilo ali começou a ser maior do que eu. Precisamos ter muito cuidado, irmãos. Porque quando a gente coloca os nossos olhos, nosso foco no gigante, ele realmente vai ter tamanhos impressionantes. E que querem roubar a nossa paz, a nossa comunhão com Deus. Encontrei uma citação do Max Lucado, num livro chamado Gente como a Gente, em que ele destaca alguns personagens bíblicos e ele mostra exatamente a humanidade desses homens e mulheres que fizeram parte da Bíblia. E quando ele fala sobre Davi, ele relata algo que para mim fala poderosamente ao meu coração, porque muitas vezes nos deparamos com esses gigantes. Não um gigante de carne e osso, mas um gigante de situações, de vícios, situações que querem roubar nossa paz, de enfermidade, de família, de filho, de esposo, de esposa, de pessoas que estão à nossa volta que não são caros. O Max Lucado escreveu: o seu Golias não carrega nem espada nem escudo. Ele bate as espadas do desemprego, abandono, abuso sexual ou depressão. Seu gigante não desfila pelo vale de Elá. Ele brinca pelo seu escritório, seu quarto, sua classe. Ele traz contas que você não consegue pagar, notas que você não consegue alcançar, pessoas que não conseguem agradar, uísques que não conseguem resistir, pornografia que não consegue recusar, uma carreira da qual não consegue fugir, um passado que não consegue se livrar e um futuro que não consegue encarar. Você conhece bem o rugido do Golias. Quantas vezes esse rugido tem nos amedrontado a cada manhã? Tem sido o nosso primeiro pensamento e o nosso último pensamento antes de dormir. Sabe que veio ao coração, irmãos, a experiência do povo de Israel, ali quando saíram do Egito, depois da manifestação de Deus nas 10 pragas, e se depararam com um grande problema. O rio, o Mar Vermelho, que eles teriam que transpor. E lá no relato de Êxodo, capítulo 14, versos 9 a 10, a Bíblia, ela detalha com minúcias a maneira como eles se depararam com aquele momento. O versos 9 a 10 do capítulo 14 trata basicamente da mesma dificuldade que o povo de Israel enfrentou diante do gigante Golias. O relato diz assim: os egípcios, com todos os cavalos e carros de guerra do faraó, e os cavaleiros e a infantaria, saíram em perseguição aos israelitas e os alcançaram quando estavam acampados à beira-mar, perto de Pi-Hairote, defronte de Baal-Zefon. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles e, aterrorizados, clamaram ao Senhor. O gigante muitas vezes chega tão perto de nós e quer roubar a nossa paz. Esse gigante que muitas vezes tem batido a nossa porta periodicamente. É um retrocesso no tratamento de alguém. É alguém que está tentando se livrar do vício. E aquele vício vem e renasce e ressurge com toda a força. E aquilo ali começa a parecer algo
difícil de ser resolvida, e por que não dizer impossível de ser resolvida. Enquanto uma segunda verdade nessa batalha, nesse embate, nesse combate realizado entre o povo de Israel, o exército de Israel e os filisteus, é que eles tinham um grande impedimento a ser ultrapassado. A falta de fé dos irmãos de Davi e a certeza da derrota do exército de Faraó. Olha, já estamos contando como derrota. Isso já vai acontecer. E a gente começa a vislumbrar o final da história sem antes ter sido escrito o último capítulo. A gente já começa a vislumbrar a dificuldade antes do problema realmente ser concreto e acontecer em nossas vidas. Veja os versículos 22 a 29, ainda no capítulo 17 de 1 Samuel. Veja como a coisa se deu e Davi chega dentro daquele ambiente tenebroso, ambiente de medo, de inquietação, diante das ameaças de Golias. 22 a 29 do capítulo 17 de 1 Samuel. Davi deixou suas coisas com o responsável pelos suprimentos e correu até a frente de batalha para saudar seus irmãos. Essa foi a finalidade de Davi. Ele deixou os mantimentos que ele tinha trazido da casa de seu pai, de Jessé, e correu até a frente da batalha para saber como é que estavam seus irmãos, para que pudesse voltar para casa e levar notícias para seu pai da condição que seus irmãos se encontravam. Ele tinha 3 irmãos exercendo ali, lutando ali. Eliabe, Abinadab e Samar, os 3 mais velhos. Enquanto falava com eles, Golias, o guerreiro de Gat, saiu das fileiras do exército filisteu. Davi o ouviu gritar seu desafio habitual. Quando os israelitas viram Golias, começaram a fugir apavorados. Vocês viram aquele homem? Perguntavam uns aos outros. Ele sai todos os dias para desafiar Israel. O rei ofereceu uma grande recompensa para quem o matar. Dará uma de suas filhas como esposa e isentará toda a família dele de pagar impostos. Então Davi perguntou aos soldados que estavam por perto: o que receberá o homem que matar esse filisteu e acabar com as suas provocações contra Israel? Afinal de contas, quem é esse filisteu incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Os soldados repetiram o que tinham dito e confirmaram: sim, essa será a recompensa para quem o matar. Quando Eliabe, o irmão mais velho de Davi, o ouviu falando com os soldados, ficou furioso e perguntou: o que você está fazendo aqui? Você não devia estar tomando conta daquelas poucas ovelhas? Conheço a sua arrogância e as suas más intenções. Você quer apenas ver a batalha. O que eu fiz agora, disse Davi, só uma pergunta. Sabe, irmãos, muitas vezes me deparo com pessoas que se negam a orar. E muitas vezes, quando alguém se depara, se coloca diante dele, diz: olha, vamos orar, vamos colocar diante de Deus essa dificuldade, que orar que nada. E essas pessoas começam a rechaçar com todas as forças a possibilidade da intervenção de Deus. Muitas vezes, como Eliabe, muitas vezes nós começamos a ser incômodos diante de uma situação que as pessoas estão passando. Muitas vezes aquela pessoa passa a ser uma pessoa que não deve estar ali, indesejada, em função de que é uma pessoa espiritual, uma pessoa que vai buscar oração, uma pessoa que vai buscar a presença de Deus diante da dificuldade. Sabe, irmãos, quando estamos diante de um grande inimigo ou um problema, somos tentados a darmos mais atenção e ouvidos a que os outros pensam dessa condição e do inimigo a ser enfrentado. Muitas vezes, nós damos a batalha como perdida. O problema como não resolvido. E muitas vezes nos entregamos a ele, antes mesmo da batalha. Eliabe disse: olha, já estamos perdidos mesmo. Você está perguntando por quê? Qual o seu interesse em perguntar qual é a recompensa daquele que venceu o filisteu? Por que você está perguntando? Por acaso você vai querer enfrentar o filisteu? Quantas vezes nós somos rechaçados das nossas próprias casas, quando colocamos a nossa confiança em Deus diante de uma dificuldade, de uma adversidade? A nossa confiança em Deus, muitas vezes, passa a ser um incômodo para os nossos irmãos, quando muitas vezes buscamos em Deus a solução. Não, já resolvi, não precisa mais orar. E as pessoas se negam a colocar diante de Deus seus problemas. Sabe, irmãos, quando eu olho para o cenário, percebo que a desconfiança dos israelitas e a insatisfação de Eliabe era um grande empecilho para a ação de Deus. Eles já davam a batalha como derrota ou como vencida. Eles já estavam como vencidos. Não adiantava mais lutar. Eles já eram perdedores. Não adianta mais orar. Nós já estamos diante de um problema sério e não temos força para vencer. Enquanto Davi já dava como certa a vitória do exército de Israel, Eliabe queria poupar Davi. Davi começou a perguntar: qual é a recompensa mesmo que vai ter aquele que venceu o gigante Golias? Olha,
Saul já prometeu que vai dar a filha dele em casamento, e a família desse homem, ele vai ser isento de impostos. Então é algo que Davi desejava para sua família, mas muito mais do que isso. Colocar todo o poder, toda a vantagem da vitória nas mãos de Deus. E é interessante quando Davi se depara diante, ou se coloca diante de Saul, como um inocente garoto, tentando convencê-lo de que era capaz de vencer o gigante Golias. Vamos aos versos. Primeira coisa que eu preciso entender, que aquele que confia em Deus, diante da ameaça, já pode começar a contar vitória. Se você confia em Deus, meu irmão, saiba que o Senhor nos dá a oportunidade de enxergarmos a vitória antes mesmo dela se concretizar. O verso 32 do capítulo 17 diz assim: Davi disse a Saul, ninguém se preocupe por causa desse filisteu, seu servo vai lutar contra ele. Se o problema é o filisteu, deixem comigo, eu vou lá. Mas Davi, você é apenas uma criança, deixem comigo. Sabe, irmãos, aquilo que faltava ao povo de Israel, sobrava em Davi. Confiança em Deus, determinação, coragem. E aquele povo começou a tremer nas bases, em função daquilo que estava diante deles. Um grande problema chamado Golias. Saul não poderia entender a força que tem aquele que coloca em Deus a sua confiança. Sabe, irmãos, a nossa confiança em Deus nos faz vencer, antes mesmo da luta acontecer. Não sei onde você tem colocado a sua fé, a sua confiança, se é nos recursos, se é na sua capacidade, se é no seu conhecimento. Veja o versículo 33, 34 a 36. Saul respondeu: você não conseguirá lutar contra esse filisteu e vencer. É apenas um rapaz, ele é um grande guerreiro, desde a sua juventude. Não está vendo que você não vai vencer? Se fosse uma gripezinha, se fosse um problema tão simples, mas o seu problema é um câncer. Não está vendo que a coisa não vai se resolver nesse tempo de escassez, nesse tempo de dificuldades? Não está vendo que Deus não vai abrir uma porta de emprego para você? E as pessoas começam a limitar a ação de Deus. E a gente, se não tiver cuidado, a gente é levado a pensar igual às pessoas. Saul tentou convencer a Davi de que ele não era capaz, que ele não poderia vencer. Davi apresenta a Saul as suas credenciais. Coloquei aqui as humildes credenciais, as suas simples credenciais. Veja como a sinceridade de Davi é algo que impressiona. Verso 34 a 36. Davi, porém, insistiu: tomo conta das ovelhas de meu pai, e quando um leão ou um urso aparece para levar o cordeiro do rebanho, vou atrás dele com o meu cajado e tiro o cordeiro da sua boca. Se o animal me ataca, eu seguro pela mandíbula e dou golpes nele, com o cajado até ele morrer. Fiz isso com o leão e o urso, e o farei o mesmo com esse filisteu incircunciso, pois ele desafiou os exércitos do Deus vivo. Sabe, irmãos, aquele que confia em Deus. As coisas se tornam tão fáceis. São fáceis. Porque a gente não olha para o problema, a gente não se depara com o problema, a gente não tem os nossos olhos voltados para o problema, os nossos olhos estão postos no Senhor. Não em Golias, não na dificuldade, não no seu marido, na sua filha, no seu filho, na sua esposa. Os nossos olhos precisam ser postos no Senhor. E Saul não entendia isso. As nossas forças, condições, nunca foram levadas em conta quando Deus quer ser glorificado em nossas vidas. O que você é, o que você tem, as condições que você vive hoje nunca foram empecilhos para a ação de Deus. Lembro da experiência de Gideão, lá no capítulo 6 de Juízes, quando Gideão se depara com o chamado de Deus. E Gideão disse: não é possível. A minha família é a mais pobre de Israel e eu sou o mais novo da casa do meu pai. Não é possível. E a gente começa a imaginar que as coisas de Deus são assim. Quando eu consigo mensurar, quando eu consigo deglutir, ou dissolver, ou levar em conta a explicação para que isso pudesse acontecer. Versos 38 a 39. Então Saul deu a Davi a sua própria armadura, incluindo uma couraça e um capacete de bronze. Davi prendeu a espada sobre a armadura e tentou dar alguns passos, pois nunca tinha usado estas coisas. Não consigo andar com tudo isso, pois não estou acostumado, disse a Saul, e tirou a armadura. Meu irmão, Deus não vai lhe dar capacitação especial para enfrentar o Golias. O Senhor vai continuar usando você do jeito que você é, para que através da sua vida o nome do Evangelho seja glorificado. Deus não vai lhe dar uma capa de super-herói, não vai lhe dar um escudo de super-herói, não vai lhe dar um martelo de super-herói. Deus vai usar do jeito que você é, para que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida.
Lembra da experiência do povo de Israel, ali, diante do Mar Vermelho e diante da ameaça do povo, dos soldados egípcios? Capítulo 14, versos 11 e 12. E disseram a Moisés: por que você nos trouxe ao deserto para morrer? Não havia sepulturas no Egito? O que você fez conosco? Por que nos forçou a sair do Egito? Quando ainda estavam no Egito, não lhe avisamos que isso aconteceria? Dissemos: deixe-nos em paz. Continuaremos a servir os egípcios. Afinal, é melhor ser escravo no Egito que ser um cadáver no deserto. Aqueles israelitas já contavam com a derrota, já contavam com a aniquilação. Nós vamos morrer aqui no deserto. Porque se de um lado está o Mar Vermelho, do outro lado está o exército de Faraó, não temos alternativa. Nós estamos fadados a sermos mortos. E quantas vezes, irmãos, estamos em situações como essa, em que as pessoas à nossa volta dizem: olha, se eu tivesse no seu lugar, eu fazia assim, assim, eu abandonava, eu deixava, eu ia embora, eu começava a vida em outro lugar. E nós temos esperado no Senhor. Nós temos colocado no Senhor a nossa confiança. E assim como o povo de Israel, diante do gigante Golias, eles estão diante de um grande impasse. Ou olham para Golias e encontram uma grande dificuldade diante deles, ou olham para suas incapacidades e se deparam com a grande realidade, a realidade da derrota. Mas encontra uma terceira e última verdade nesse texto. Um inimigo a ser vencido. Mais que vencer o gigante Golias, Davi precisava vencer a desconfiança dos seus irmãos e de tudo que pudesse concorrer, revestir em glória para Deus. Veja os versos. Não anotei quais são os versos, mas os irmãos podem acompanhar nas suas Bíblias. Pegou 5 pedras lisas de um rancho, provavelmente a partir do versículo 40. Pegou 5 pedras lisas de um riacho, e as colocou em sua bolsa de pastor. Armado apenas com seu cajado e a sua funda, foi enfrentar o filisteu Golias, com seu escudeiro à frente, caminhava em direção a Davi. Rindo com desprezo do belo jovem rubro, gritou para Davi: por acaso sou um cão para que você venha a mim com um pedaço de pau? E amaldiçoou Davi em nome de seus deuses. Davi respondeu ao filisteu: você vem a mim com espada, uma lança, um dardo, mas eu vou enfrentá-lo em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, que você desafiou. Hoje o Senhor entregará você em minhas mãos, e eu o matarei, e cortarei sua cabeça. Então darei os cadáveres dos seus homens, às aves e aos animais selvagens. E o mundo todo saberá que há Deus em Israel, e todos que estão aqui reunidos saberão que o Senhor salva seu povo, mas não com espadas nem com lança. A batalha do Senhor, e ele entregará vocês em nossas mãos. É lindo, irmãos, quando o próprio Davi diz: olha, isso será conhecido de todo mundo. E chegou até nós. E serve para nós como um alento, como uma motivação, como um encorajamento a continuar confiando no Senhor. Não sei o que você tem diante de você. Qual o tamanho do seu gigante? Qual o tamanho do seu Golias? Se o seu Golias está relacionado à sua saúde, aos seus processos, à sua família, às pessoas que estão à sua volta, das quais você tem se deparado e muitas vezes tem tentado desistir diante de esperar no Senhor. Mas assim como Davi, eu quero desafiá-lo a continuar confiando que Deus vai nos dar a vitória. Porque o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É tão bom a gente entender que, apesar do desprezo sofrido por Davi, só é o desprezo de Davi, ele só é superado pela derrota de Golias. O foco de Davi não era apenas a vitória sobre Golias, mas, diante de Golias, mostrar que o Deus de Israel é o Deus Todo-Poderoso. É gritante a diferença entre as citações de Davi a respeito do poderio de Golias, em contraste com a grandeza de Deus. Apenas por 2 vezes, irmãos, Davi cita a condição de Golias. Versos 26 e 36. Davi destaca apenas 2 vezes aquilo que era Golias, a condição em que se encontrava Golias. Mas por 4 vezes, ou 9, se alguns usarem outra versão, você vai encontrar citações relativas ou referentes à grandeza de Deus. Para onde você olhar, você vai perceber que Deus é grande, que Deus não te abandonou, que Deus continua lutando contigo. Essa batalha diária, uma batalha que o inimigo se apresenta e diz: olha, você não é capaz, você não pode, você não vai conseguir. E o Senhor está dizendo a você: eu estou contigo, não temas porque eu sou teu Deus.
É tão bom confiar que esse Deus de Davi é o mesmo Deus que guerreia por nós. Lembra da experiência do povo de Israel diante do Mar Vermelho, diante da ameaça do exército de Faraó e diante da negação, do pessimismo do povo de Israel, do exército do povo de Israel diante do Mar Vermelho. Versos 14, capítulo 14, versos 13 e 14 de Êxodo diz assim: Moisés, porém, disse: Não tenham medo, apenas permaneçam firmes e vejam como o Senhor os resgatará neste dia. Vocês nunca mais verão os egípcios que estão vendo hoje. O próprio Deus lutará por vocês. A cada dia o Senhor está dizendo a você: nunca mais você vai enfrentar esse gigante. Nunca mais esse gigante vai bater a sua porta. Nunca mais você vai se deparar com uma situação dessa. Mas tenha calma, tenha fé, confie que eu estou no controle e sei que é exatamente o que é melhor para você. Fiz uma citação no início do livro do Max Lucado, Gente como a Gente, e quando ele fala desse fato da vitória de Davi sobre Golias, do Senhor de Israel sobre os filisteus, ele escreveu o seguinte: coloque o foco nos gigantes e você cai. Coloque o foco em Deus e os seus gigantes caem. Levante os olhos, matador de gigantes. O Deus que fez o milagre por Davi está pronto a fazer o mesmo por você. Que essa seja a nossa certeza, que Deus continua lutando por nós, que não vai ser qualquer gigante Golias, vai ser qualquer inimigo que vai impedir, que vai frustrar a ação de Deus em nossas vidas. Que o bom Deus nos abençoe e nos dê sempre essa certeza de que aquele que está com Deus é sempre maioria diante daqueles que vêm contra ele. Vamos orar? Baixe a sua cabeça, feche seus olhos. Obrigado, Senhor, por quem podemos encontrar na Tua palavra lições tão preciosas para as nossas vidas. Lições que nos motivam, que nos encorajam, que nos impulsionam a continuar confiando em Ti. Não sei, Senhor, quais têm sido os gigantes que os Teus servos têm enfrentado. Mas não importa quem está do outro lado. O que importa é quem vai conosco, Senhor. Não importa quem vem contra nós, mas aqueles que estão a nosso favor, que estão lutando conosco na batalha. Obrigado, porque temos a certeza que Tu és o mesmo de ontem, Senhor. Tu és o mesmo Deus, que continua nos dando vitória. Mas que tudo o que venhamos a viver e experimentar sirva somente para a glória, a honra e louvor do Teu nome. Dirige as nossas vidas, Senhor. Continua falando aos nossos corações, através dos cânticos, das leituras, que tudo possa, mais uma vez, concorrer para a Tua honra e para a Tua glória. Dirige o Teu servo na condução dos trabalhos, que os Teus servos saiam daqui edificados, encorajados, a enfrentar os gigantes, não confiado nas suas forças, na sua funda, nas suas pedras, mas confiado no Deus Todo-Poderoso. É isso que te pedimos, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém.